Hoje nós vamos comentar os episódios 5 e 6 de Patrulha do Destino, então vamos logo pro vídeo porque tem muita coisa pra gente falar. Shazukara! O quinto episódio de Patrulha do Destino começa com um pesadelo do ciborgue. No sonho, ele e a Ronnie se preparam para matar os clientes do restaurante onde eles marcaram o encontro e onde o Victor descobriu sobre o passado dela. Até que ele é acordado pelo Cliff, que perdeu a fita onde o Niles confessa todas as atrocidades que cometeu ao transformá-lo no Homem-Robô. E por mais que a gente perceba que depois que a onda de metanfetamina passou, o Cliff voltou para o seu estado natural de sempre puto, a raiva dele parece um pouco mais comedida nesse episódio. Tanto é que enquanto ele busca pela fita, acaba conversando com o Niles sobre os upgrades que o chefe pretende fazer no Homem-Robô. A princípio, o Cliff desconfia que essa é só mais uma tentativa do Niles de criar falsas esperanças para que ele não se sinta mais tão enfurecido. Só que o chefe diz que eles já passaram por muita coisa, já passaram por essa fase de falsas esperanças e agora tudo o que ele quer fazer é ajudar. Só que isso pode levar décadas. Mas e aí, será que o chefe realmente demoraria décadas para desenvolver upgrades para o Homem-Robô ou ele simplesmente disse isso para que o Cliff fique do lado dele e o ajude a prolongar sua própria vida? Como a gente vem comentando aqui nas análises, o Timothy Dalton é um ator muito carismático, é um ator muito competente, então a gente realmente acredita em tudo que ele fala. Só que nós temos que lembrar que o chefe tem um passado muito conturbado. Será que realmente dá para confiar nele? De qualquer forma, e me perdoem o trocadilho, é muito tocante quando o Homem-Robô fala que lembra da sensação das gotas da chuva caindo no seu braço, lembra como era bom correr os dedos pelos cabelos da sua esposa. Ele lembra desses sentimentos, ele tem a memória de que era bom, mas ele não lembra mais como é sentir isso. O que acaba comovendo o ciborgue, que vai até o seu pai pedir ajuda para recuperar esse aspecto mais humano do Homem-Robô. Eu gostei de ver o Silas de novo, como a gente comentou no final da primeira temporada, ele foi apresentado como um personagem misterioso, como um personagem que logo de cara gerava antipatia, mas ele evoluiu muito mesmo sendo um coadjuvante. Mas aqui ele se recusa a ajudar o Cliff. Ele diz que o que ele faz é ciência de verdade, enquanto o que o Niles faz é um massacre, e ele não quer ser cúmplice disso. Mas poxa, ele podia justamente consertar a cagada que o Niles fez e se mostrar superior. Eu confesso que não entendi muito bem o porquê do Silas não querer se envolver nisso, ainda mais porque tem outras coisas aí que a gente vai comentar um pouco mais pra frente envolvendo o pai do ciborgue. Mas enfim, isso levou a uma das coisas mais divertidas desse episódio, que foi justamente a dinâmica entre ciborgue e Homem-Robô. Fazia tempo que a gente não via os personagens interagindo de maneira tão descontraída. Enquanto o Victor tenta ficar de olho na Ronnie, o Cliff acredita que eles estão patrulhando como dois policiais cibernéticos. Ele inclusive cria um nome heróico para a dupla, unindo os dois sobrenomes deles, Steel and Stone. E depois de dar conselhos amorosos sobre como o ciborgue pode reconquistar a confiança da Ronnie, o Cliff sonha com uma série de Steel and Stone e ainda tenta deter uma dupla de assaltantes, o que é claro, não termina como ele esperava. Toda essa sequência é tão divertida e tão a cara de Patrulha do Destino porque é completamente bizarra. Primeiro que você já não espera que o Cliff vá dar um bom conselho pro ciborgue, porque o Homem-Robô já foi tudo nessa segunda temporada, menos sensato. Segundo, que ele ficou quanto tempo esperando o ciborgue no carro até perceber que ele não ia voltar. Terceiro, era disso que eu tava falando nas análises anteriores quando disse que queria os personagens sendo mais heróicos. O Cliff acha que tá salvando o dia, mas até quando de fato ele consegue impedir o roubo de um carro, as coisas terminam de maneira completamente errada e ele acaba com um dedo decepado no seu bolso, que pode ser a chave para ele recuperar os seus sentidos. E por último, mas não menos importante, eu queria muito ver essa série de Steel and Stone. Mas apesar desses momentos serem bem divertidos, do outro lado da história os núcleos tiveram desfechos bem mais sombrios. Começando com a Rita, que tenta retomar sua carreira artística, mas percebe que ainda não superou os traumas do passado. Então, por mais que tudo aquilo tenha acontecido no episódio Sex Patrol, a gente vê que simplesmente reviver esse trauma não fez com que ela o superasse.
E por falar em traumas do passado, o Larry tenta fazer as pazes consigo mesmo ao voltar pro rancho do Paul e ajudar sua família a fazer uma limpa nos itens do seu filho. E de verdade é de aquecer o coração quando o Larry chega e o Paul dá um abraço nele. Eu só pensava, é isso que eu queria há muito tempo. O Larry conhecendo seu neto, seu bisneto, por um momento a gente chega a acreditar que ele pode ter uma vida normal de novo. Mas tudo isso vai por água abaixo quando nós descobrimos que o Paul também não conseguiu seguir em frente. Ele cresceu atormentado pelo mal causado pelo seu pai, mesmo que de maneira indireta. Ele perdeu a sua mãe, o seu irmão e boa parte da sua vida atormentado pelo fantasma do Larry. E quando o Gary morreu, ele achou que tinha se livrado disso. Mas quando ele percebeu que o seu pai estava de volta, ele viu que tinha a chance de acabar com isso de uma vez por todas. O pior é que isso acontece em um momento ali onde o Larry estava abrindo o seu coração, ele realmente estava mostrando quem ele era, talvez em uma das raras vezes, né, a gente viu isso também lá no Danny, mas uma das raras vezes em que ele está externando o que ele realmente sente pro seu filho, ele está confessando o que aconteceu, ele está confessando quem ele realmente é, e a gente acha que o povo vai fazer a mesma coisa. Mas não, ele chamou o Burô da Normalidade para tentar capturar o Larry. E as coisas iam ficar ainda mais dramáticas porque eu pensei que o próprio Paul ia tentar matar o seu pai. Aí, mano, ia ficar um bagulho absurdo. Mas graças à intervenção do espírito negativo, ele e a Rita conseguem fugir. Só que é claro que essa situação deixaria ainda mais consequências negativas. Enquanto tentam atingir o espírito negativo, os homens do Burô da Normalidade acabam atirando no filho do Paul. E se não fosse pela intervenção da Rita, o neto dele também teria sido atingido. Então, de novo, a atitude heróica dos personagens estava ali. A Rita conseguiu usar os seus poderes, conseguiu alterar sua forma corporal para salvar a vida do garoto, mas ainda assim, a Patrulha do Destino não volta para casa com aquela sensação de que salvou o dia, o que é triste, mas ao mesmo tempo torna essa série tão incrível. A cada episódio, o Patrulha do Destino nos relembra que essa não é uma série de heróis, é uma série de pessoas tentando encontrar o seu melhor lado, mesmo que a vida delas seja um caos. E é complicado porque, de novo, isso vem como um balde de água fria, só que dessa vez pro Larry. No capítulo anterior, a gente falou sobre como a Rita vinha em uma crescente e reviveu seu trauma, praticamente a destruiu. Agora era o Larry quem estava tentando voltar a ter uma vida normal, mas a série joga na nossa cara que não. Esses personagens jamais terão uma vida normal novamente, pelo menos não da maneira que a gente e que eles conheciam, mas juntos eles podem tentar encontrar uma nova normalidade. E ó que essa nem foi a situação mais complicada desse episódio. Enquanto tudo isso acontecia, lá na Mansão Destino, a Baby Doll assume a superfície do corpo da Jane e se torna amiga da Dorothy. O que a princípio parecia uma amizade que funcionaria muito bem se torna uma situação muito problemática, já que tudo que a Baby Doll sabe fazer é brincar, ela não leva nada a sério. E isso acaba irritando a Dorothy, ainda mais quando a Baby Doll diz que o Niles é um homem mau. Aí, meu amigo, a Dorothy prepara uma armadilha para dar um susto na Baby Doll e ensinar uma lição a ela, só que é claro que mais uma vez as coisas não terminam da maneira como ela esperava. Apavorada depois do susto, a Baby Doll usa um poder telecinético que a gente nem sabia que ela tinha, e a Dorothy acaba presa na fornalha, precisando invocar o Manny para se proteger. É quando a Flaming Katie assume o corpo da Jane e simplesmente destrói o amigo imaginário da Dorothy e a última ligação que ela tinha com a sua mãe. Por mais que a Baby Doll tente pedir desculpas depois disso, o coração da Dorothy já tá tomado pela raiva. E assim, contrariando todos os pedidos do Niles, ela invoca o Candlemaker, que invade o Underground e assassina Baby Doll e Flaming Katie. Mano, eu falei na análise do vídeo anterior que imaginava que o Candlemaker já estava forte o suficiente para invadir a mente dos outros membros da Patrulha do Destino, mas eu jamais imaginei que as coisas aconteceriam dessa maneira. Muito menos que o cara ia matar duas personalidades da Jane no Underground de maneira tão fácil. Realmente o Candlemaker tá sendo construído como um vilão de poder ilimitado. É só a Dorothy imaginar que ele vai lá e faz acontecer, independente do que seja. E aí a gente também percebe como o isolamento da garota, como a ausência do Niles fizesse com que ela se tornasse uma pessoa vingativa, ou que pelo menos não tem tato social. A gente vê desde o começo, quando ela começa a se irritar com a Baby Doll e não sabe o que fazer, ela começa a se esconder em vez de conversar com ela, o que a deixa irritada,
Ok, ela até tenta argumentar, mas é a Baby Doll, né? Então realmente não tem argumentação. Mas eu digo que a Dorothy podia ter pedido qualquer coisa pro Candlemaker. Ela podia ter pedido pra ele voltar no tempo, podia ter pedido pra ele trazer o Manny de volta, mas o primeiro pensamento dela foi vingança. Ela queria a morte da Baby Doll e da Flaming Katie. Pode ser que isso também já seja uma influência do Candlemaker, que faz com que ela tenha mais pensamentos negativos. E de qualquer forma, isso mostra pra gente como ele tá cada vez mais forte. E indo direto pro 6º episódio, é claro que isso deixaria a Jane em estado catatônico mais uma vez. Afinal de contas, todo o Underground agora tá ocupado com o funeral da Baby Doll e da Flaming Katie, e ninguém assumiu a superfície, deixando o corpo da Jane em um estado de aparente coma. Só que a própria Jane fica desesperada com essa situação, porque ela entende que todo o Underground é um construto, é uma manifestação física do inconsciente da Kay. Só que essas personalidades não precisam de um corpo para continuar existindo. Inclusive, achei interessante que a gente viu o surgimento de uma personalidade que nem as outras personalidades conheciam, o que mostra pra gente como a mente da Kay ainda tá se fragmentando conforme novos traumas acontecem. Só que mesmo com a Jane tentando apelar para a consciência das outras personalidades e da própria Kay, o funeral é levado adiante e ninguém menos que Miranda, a primeira personalidade dominante, ressurge. E ela diz que Baby Doll e Flaming Katie precisam sim ser jogadas no poço para ressurgirem assim como ela ressurgiu. Eu só não sei se dá pra gente confiar nessa Miranda, porque eu não sei se realmente o subconsciente da Kay trouxe ela de volta quando percebeu que nenhuma outra personalidade conseguiria trazer a normalidade, conseguiria trazer a segurança de volta pra ela, ou se de alguma forma o Candlemaker conseguiu se infiltrar no Underground e na verdade essa Miranda é uma manifestação dele mesmo, e o que ele quer é destruir todas as outras personalidades no poço. Mas e se não for o Candlemaker, se for coisa do Underground mesmo? Nós vamos ter novas personalidades sombrias de Baby Doll e Flaming Katie? O futuro não parece nada brilhante pra Jane e pra Patrulha do Destino como um todo, já que agora é essa Miranda macabra que tá na superfície. Enquanto isso, no núcleo mais deslocado dessa segunda temporada, Victor e Ronnie parecem ter se ajeitado de vez. Inclusive, ela deixa o ciborgue escanear o seu corpo e analisar dados governamentais para tentar encontrar uma solução para a dor crônica que atormenta a Ronnie desde que ela teve uma tecnologia arrancada do seu corpo. E qual não é a surpresa do ciborgue ao descobrir que a Star Labs, empresa em que seu pai trabalha, foi a responsável por desenvolver a tecnologia utilizada na Ronnie? Olha aí o Silas que falou do chefe no episódio anterior, que disse que o que o Niles fazia era carnificina, mas ele vendeu tecnologia para que um massacre de verdade fosse feito. Por um lado, eu entendo que ele pode estar querendo justamente se manter afastado dessas experiências mais malucas, né, que pode inclusive ser comparada com um cientista maluco, justamente porque ele não quer mais se envolver com isso. Ele já carrega esse trauma do passado e ele não quer mais reviver essas coisas. Só que por outro lado, é uma hipocrisia do caramba. No final, ele ainda disse que precisou fazer isso porque foi justamente com o dinheiro da venda dessa tecnologia que o ciborgue se tornou viável. O que eu acho que é algo que vai acrescentar ainda mais um trauma na cabeça do ciborgue, porque ele já carregava o peso da morte da mãe dele, e agora ele sabe que para ele existir, outras milhares de mortes tiveram que acontecer. Não é só a Jane que tá numa situação sombria, quando a gente pensa que a Patrulha do Destino tá no fundo do poço, eles conseguem cavar mais um pouquinho. A mesma coisa acontece com a Rita, que como nós vimos no episódio anterior, acaba conseguindo um papel para a peça do teatro local. Ela só não esperava que a apresentação fosse sobre o dia em que a Patrulha do Destino salvou a cidade de Cloverton, e que ela mesma, ou a Mulher Bolha, seria uma das personagens da peça interpretada por outra atriz, enquanto a própria Rita faz uma mera figurante. O interessante é que a atriz que faz a Rita fala sobre como ela tentou entender as motivações que fizeram a Mulher Bolha atacar a cidade. E enquanto descreve o seu estudo por trás da personagem, ela confronta a Rita com verdades que nem ela mesma sabia que estava precisando ouvir. Inclusive, no final da cena ali, quando a Rita diz ok, acho que encontrei a minha nêmesis, eu nem acho que ela estava se referindo a essa outra atriz, mas sim a ela mesma. Eu acho que a Rita finalmente percebeu que a única coisa que a segura, que a impede de atingir todo o seu potencial, é ela mesma. É claro que ela tem inseguranças e tem traumas que carrega pela vida inteira, não é simplesmente falar, ah, vou superar isso e tá tudo certo. Mas talvez ela tenha percebido
percebido que precisa confrontar isso, que precisa superar isso e não deixar bloqueado na sua mente, como ela vinha fazendo. Mas para equilibrar um pouquinho, bem pouquinho, todo esse drama dos outros núcleos, na Mansão Destino as coisas voltam a ficar bizarras quando uma nave espacial pousa no quintal. O Niles pede pro Larry cuidar desse assunto, já que depois de se livrar da Baby Doll, a Dorothy simplesmente desapareceu. E como eles encontram o corpo da Jane coberto por cera de vela, o chefe sabe que o Candlemaker tá envolvido, e por isso ele tá tão preocupado em encontrar sua filha. A situação fica ainda melhor com o Cliff andando para um lado e pro outro segurando um dedo decepado enquanto tenta conversar com o chefe. No final das contas, a Dorothy foge pro espaço na nave espacial que ela roubou depois que pousou no quintal, mas o Niles revela que tem outra nave escondida, e assim ele e o Homem-Robô vão pra Lua atrás da Dorothy. Parece sacanagem, né? Mas o interessante é que nós vemos o retorno do Cliff sensato, e até temos um momento bem fofinho entre ele e a Dorothy, onde ele dá a ela os conselhos paternos que nunca pôde dar para sua própria filha, e pela primeira vez vemos o Homem-Robô tendo empatia pela garota. Até mesmo a bordo da nave, quando ele admite que a Dorothy é uma boa garota e merece ser feliz mesmo depois da morte do Niles. É quando ele inclusive aceita se tornar uma família para ela quando eles voltarem para casa. Todo esse arco do Cliff no final do episódio é realmente muito bonito, mas é claro que tinha que terminar de maneira bizarra. O chefe diz que isso significa muito pra ele, mas eles não vão voltar pra casa. E joga o Homem-Robô no espaço. Mas que é isso, Niles? Você não consegue ser uma pessoa normal? A princípio eu fiquei boladíssimo pensando, cara, o Niles vai deixar o Homem-Robô no espaço, vai voltar pra casa e toda essa história de Homem-Robô 2.0 é pra ele tomar o lugar do Cliff e ninguém percebeu o que aconteceu. Já tava na teoria da conspiração aqui, ó. Mas acalmando aqui, pensando um pouco melhor, talvez o que ele queira seja justamente fugir da Terra junto com a Dorothy, e assim o Candlemaker também não vai ser mais uma ameaça para o planeta. O Homem-Robô já tá na atmosfera e eventualmente vai acabar caindo de volta na Terra, e a gente sabe como o Cliff é praticamente imortal. É uma atitude egoísta do Niles, mais uma vez mostra como ele não tem aptidão nenhuma para ser pai, nem para ser um ser humano, porque o cara não consegue pensar em uma solução normal para os seus problemas e sempre tenta da maneira mais bizarra possível. Mas é Patrulha do Destino e eu adorei tudo isso aí que aconteceu. Mas as coisas ainda não terminaram, afinal de contas, de onde saiu essa nave que pousou na Mansão Destino? Esse episódio nos apresentou aos pioneiros do inexplorado, um grupo de cientistas enviados ao espaço pelo próprio Niles e que era mais uma tentativa do chefe de encontrar a vida eterna. Eu acredito que eles são uma homenagem aos Desafiadores do Desconhecido, um grupo clássico das histórias em quadrinhos, mas que não é tão conhecido como outras equipes. Os uniformes são bem parecidos e até os nomes de alguns personagens têm certas semelhanças, mas tudo termina por aí. A gente vê como o Zip e o Specs se comportam de maneira muito estranha, mas a personagem que mais chama atenção é a Valentina Vostok, que assim como o Larry, também possui um espírito negativo dentro de si. Nos quadrinhos, a Valentina também existe, e foi o Niles que deu origem a ela também, mas isso aconteceu depois que ele pensou que toda a Patrulha do Destino original tinha morrido. O chefe fez o avião dela despencar no mesmo lugar que a Patrulha do Destino tinha sido destruída, e assim o espírito negativo que ficou vagando por lá depois do desaparecimento do Larry se uniu a ela, transformando-a na mulher negativa. A princípio, diferente do que acontecia com Larry, a Valentina não liberava o espírito negativo, mas sim se transformava nele. Mas com o tempo isso foi deixando o seu próprio corpo radioativo e eventualmente ela também precisou passar a usar bandagens especiais e liberar o espírito negativo, assim como o Larry também fazia. Quando o Larry retornou, o espírito negativo voltou para o seu antigo hospedeiro e a Valentina passou a integrar a organização Checkmate como a Rainha Branca. Olha aí, pra galera que gosta de comparar X-Men com Patrulha do Destino, mais uma semelhança. Na série a gente percebe como boa parte da história da personagem foi alterada. Ela teve contato com uma força espacial que a uniu ao seu espírito negativo, que lembra bastante até Quarteto Fantástico, mas a princípio parece que o espírito negativo dela e do Larry são forças diferentes.
Só que o que chama a atenção é que a Valentina consegue controlar suas habilidades, já que ela encontrou um estado de equilíbrio entre o seu corpo e o espírito negativo. E é interessante porque isso volta a dar esperanças pro Larry. Por mais que ela só tenha demorado 5 anos para aprimorar os seus poderes enquanto ele ainda sofre com seu espírito negativo, agora ele sabe que a sua vida pode ser diferente. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe que como se tornar uma com seu espírito negativo fez com que a Valentina se tornasse menos humana. Ela parece não sentir emoções até mesmo quando enterra os seus antigos companheiros de equipe. Ok que nós descobrimos que eles agiam daquela maneira bizarra justamente porque foram infectados por um parasita alienígena que tentava mimetizar o comportamento humano. Mas mesmo que eles não fossem mais os seus antigos amigos, ela conviveu com eles por anos, eram os corpos deles. O modo como ela se comporta lembra muito o comportamento do Dr. Manhattan de Watchmen. Ela não se liga emocionalmente com nada porque isso é uma coisa da vida passada dela, antes dela se fundir com seu espírito negativo e se tornar superior. E a gente vê como o espírito negativo do Larry parece querer isso também, mas ele diz, opa, calma aí, rapaz, enquanto a gente estiver aqui, vamos pensar em outra maneira de encontrar esse equilíbrio aí. Simplesmente sensacional, foram 2 episódios em que muita coisa aconteceu, mas eu sinto que eles só estão preparando o terreno pro final da temporada. Os 3 primeiros episódios reintroduziram a equipe, apresentaram o Candlemaker como a grande ameaça dessa segunda temporada e estabeleceu os novos conflitos de cada personagem. Os episódios 4, 5 e 6 prepararam o terreno para a resolução desses conflitos, tornou a ameaça do Candlemaker ainda mais real, mas ainda não estabeleceu como pode acontecer esse confronto final. Eu acho que é agora nesses 3 últimos episódios que o pau vai quebrar mesmo. Patrulha do Destino continua sendo para mim uma das melhores séries, eu não digo só da DC Comics, de adaptação de histórias em quadrinhos, mas da minha vida mesmo, porque é tão bizarra, é tão divertida, é tão maluca, mas é tão bom, a gente não consegue não amar esses personagens. Mas essas foram as minhas impressões dos episódios 5 e 6 da segunda temporada. Comenta aí embaixo o que você tá achando de Patrulha do Destino e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Acho que eu engasguei muito nisso, né? Vou tentar gravar de novo. É isso aí. É isso? É. Nossa, que frase limpa. Aê! Tão fácil essa frase, meu Deus do céu. É. Ah, veio que ficou melhor.